Olá pessoal, eu sou Ed Borges e hoje vamos falar um pouco sobre a revisão de textos. Você se depara às vezes com um cliente que você não conhece, ele envia um texto para você, alguém recomendou e ele solicita que seja feita uma revisão, às vezes para o dia seguinte. Clientes novos geralmente solicitam trabalho para o dia seguinte, para 2, 3 dias depois. E você faz a análise de caso, conversa, entende quem é o autor, mas você ainda não o conhece. Então, quando a gente vai fazer uma revisão de texto, em especial textos que não são acadêmicos, por exemplo, textos literários, a gente precisa ficar atento, bastante atento, à visão que a gente deve ter em relação ao texto lido. Se você faz uma correção gramatical, uma correção no texto, você está muito preocupado com os erros gramaticais, com a sintaxe de concordância, com a sintaxe de regência, com os paralelismos, com a pontuação, a ortografia, a acentuação. Mas quando você está revisando o texto, você tem que ter o olho também do leitor. Porque é o leitor que vai perceber aquela mensagem da forma bem específica, diferente do autor do texto, que já conhece a história. Então, às vezes, o autor do texto, ele tende a omitir palavras, desconstruindo a oração, rompendo a frase, porque ele já conhece o enredo da história. Então, ele sabe do que se trata, e aí fica para ele evidente, mas para o leitor que vai perceber isso um pouco depois, talvez não fique claro. Então, às vezes, um dos erros mais comuns dos escritores, especialmente dos iniciantes, é o seguinte: imagine a frase: João comprou no início daquela semana, um dia em que chegou cedo ao trabalho. Quando você lê, você percebe um entendimento da mensagem a partir de elementos visuais que você entende o contexto que o fato ocorreu. Porém, está faltando alguma coisa. Se você perceber, há uma palavra que foi omitida, comprou o quê? O autor do texto, ele sabe o que foi comprado. Mas para o leitor, isso deveria estar claro. Se ele quisesse omitir, ele poderia comprou alguma coisa, comprou um algo, comprou reticências. Ele precisaria deixar claro que ali há um objeto direto que precisa ser informado para que a oração esteja integral, ou seja, para que ela seja uma frase. Essa percepção gramatical parte da atenção que o revisor deve ter em relação ao texto, sob a perspectiva também do leitor. Porque ele vai perceber a falta não apenas pela percepção gramatical, de que falta um objeto direto, de que falta um substantivo, de que falta um termo essencial para a frase, de que falta um termo integrante para a oração. Essa percepção gramatical, ela pode não acontecer quando você está lendo um texto, principalmente se você estiver sob a perspectiva do autor do texto. Você, revisor, precisa tomar muito cuidado com isso, porque como revisor você também conhece a obra, conhece a intenção e pode achar ou supor que o termo foi subentendido. Às vezes, por exemplo, outra frase: ontem Maria e suas amigas de infância, aquelas que a amaram como se fosse uma irmã. Você observa que falta alguma coisa, falta um verbo. Ontem Maria e suas amigas de infância fizeram o quê? Então eu tenho aí uma mensagem que ela não está completa, ela não é uma frase, porque falta um termo integrante e essencial da oração, que é o verbo. Então, a falta de um verbo ou de um substantivo
é muito corriqueiro para quem já conhece e faz uma elipse mental, suprimindo ou um substantivo ou um verbo, que vai trazer um prejuízo para o entendimento da mensagem. Quando você omite um adjetivo, quando você omite um advérbio, que são termos acessórios, não fica faltando, você apenas não informa aquela característica ou aquela circunstância, mas a oração fica integral, a frase fica completa. Então eu preciso perceber como revisor do texto, como o autor se comporta diante daquele texto que ele está escrevendo. Se ele também possui a visão do leitor, porque muitos autores escrevem de forma muito pessoal, de forma muito subjetiva, deixando para o leitor a interpretação que ele quiser fazer. Então é necessário que o texto esteja absolutamente perfeito. Quando a gente vê um texto novo também, quando a gente vai fazer a revisão, a gente pode se encantar com o texto e passar por uma outra atmosfera de encantamento, em que você meio que torce para que a história seja legal, que seja perfeita, que esteja tudo adequado. É um outro perigo para o revisor. Você precisa manter uma imparcialidade, a crítica tem que estar sempre ali acesa, você precisa estar dialogando com o texto, entendendo o texto sob a perspectiva de um revisor, de forma muito lógica, de forma muito objetiva, e também precisa ter a percepção do leitor. Claro que no estudo de caso você já obteve a percepção do autor do texto sobre o seu próprio produto. Ok? Isso é uma dica muito importante aqui no nosso início do curso, porque a gente pode utilizar o próprio curso como treinamento dessas ferramentas. Então, durante os exercícios, procure aplicar todas as dicas que a gente passa aqui no nosso site, ok? Até o próximo encontro.